integrador. Se você atende cliente comercial, essa cena vai acontecer com você nas próximas semanas, se já não aconteceu. Você manda a proposta de energia solar e o cliente responde que vai esperar, porque falaram para ele sobre o tal mercado livre de energia, cara, prometendo 30% de economia sem investir nada e que ele vai por esse caminho. Só que, olha, tem dois problemas nessa conversa. O primeiro é que o cliente de baixa tensão ele não pode migrar para o mercado livre hoje. Não é caro, não é complicado, é que a lei não permite. O segundo é que, quando puder, migrar significa perder o sistema de compensação de energia solar. E isso está escrito na Lei 14.300. Então, nesse vídeo eu vou te dar as 3 coisas que você precisa para responder, que é a data real da abertura, o que o Mercado Livre mexe na conta do seu cliente e por que solar e Mercado Livre não são a mesma escolha. Então vamos começar pela data, porque é ela que está circulando errada por aí. O que você provavelmente ouviu é que a baixa tensão abriu em agosto de 2026. Esse número veio da medida provisória 1300 e ele era real enquanto ela era um rascunho. Só que a abertura do Mercado Livre não ficou nessa MP. Ela foi para a medida provisória 1304, que virou a Lei 15.269, publicada em 24 de novembro de 2025. E o cronograma que valeu foi o dessa lei, que é mais longo, porque a Lei 15.269 conta os prazos a partir da publicação dela. E os dois são para baixa tensão, que são até 24 meses, ou seja, 2 anos, para os consumidores comerciais e industriais, contando de novembro de 2025, ou seja, isso vai cair lá para novembro de 2027, e até 36 meses para os demais, ou seja, os residenciais. Então isso vai cair, cara, lá para novembro de 2028. Então repare no até. Não é uma data em que a porta abre sozinha, é o prazo máximo que o governo tem para reduzir os limites. E eu já chego no que precisa acontecer antes. E se você está pensando, pô, mas eu vi a notícia de abertura do Mercado Livre este ano. Você viu certo, só que era outro grupo, não é o de agora. O grupo A, quem é atendido em média e alta tensão, indústria, shopping, hospital grande, já pode migrar sem exigência de carga mínima, desde janeiro de 2024, pela portaria do Ministério de Minas e Energia. Então isso já tem mais de 2 anos. Se o seu cliente é um comércio de rua, uma padaria, uma clínica, uma loja, ele provavelmente está no grupo B. E o grupo B é o que ainda não abriu. E tem uma segunda camada que quase ninguém menciona. Esses prazos são teto, não são datas de liberação automática. A lei condiciona a abertura a 5 coisas que precisam existir antes, que é o plano de comunicação ao consumidor, definição das tarifas dos 2 ambientes, regulamentação do supridor de última instância, um produto padrão com preço de referência e a regra do encargo de sobrecontratação. Nenhuma dessas 5 está pronta hoje. O que está mais adiantada é o supridor de última instância, que passou por consulta pública encerrada em novembro do ano passado. E até agora não virou norma. Em março desse ano, a Associação das Comercializadoras se reuniu com o Ministério de Minas e Energia justamente para discutir a regulamentação. E as 5 continuavam na lista de pendências. E a agenda regulatória da ANEEL para este biênio coloca a abertura do Grupo B em 2027. Ou seja, a própria agência agendou a regulamentação para o mesmo ano do prazo. Isso te diz muito sobre o quão apertado isso está. Então, quando alguém disser ao seu cliente que ele pode migrar agora, cara, essa pessoa está vendendo uma coisa que a lei ainda não permite. Mas beleza, agora vamos supor que estamos em 2027 e a abertura aconteceu. Vai valer a pena? Para responder isso, o seu cliente precisa entender uma coisa que a conta de luz esconde. Ele não paga só energia. Vou usar, por exemplo, um exemplo da Celesc, que publicou em junho deste ano. Como se divide a conta de um cliente dele na baixa tensão. E serve bem de referência. Porque assim, geração, que é a energia em si, é mais ou menos 29%. Os encargos setoriais, por volta de 22%. Tributos, 22%. Distribuição, o fio, 17%. E transmissão, 10%. Então isso varia, obviamente, de distribuidora para distribuidora e de estado para estado. Então não decore esse número que eu te falei, mas decore a proporção. A energia é menos de 1/3 da conta. E o Mercado Livre só vai negociar isso, só a energia. Porque o resto, o fio, os encargos, a transmissão, os tributos que incidem sobre tudo, ele continua sendo pago para a distribuidora, exatamente como antes. Então migrar não vai mudar nada deles. Então quando alguma comercializadora vai prometer 30% de desconto, pergunte, cara, 30% em cima de quê? Porque se for da conta inteira, a conta não vai fechar. Porque ele não tem acesso a mais de 2/3 dela. Agora, se for da parcela de energia, 30% de 29%, pô, dá menos de 9%. E ainda vão entrar os custos de migração. E é por isso que no grupo A conversa é outra. Pegando as tarifas homologadas da mesma distribuidora, na baixa tensão residencial, a energia é uns 51% de que se paga. A média tensão passa de 67%.
Então, quem é atendido em média tensão tem quase o dobro de conta exposta à negociação. Na baixa tensão, a estrutura é justamente a menos favorável. E compare com o solar. Quando o sistema gera e o cliente consome na mesma hora, aquele quilowatt-hora simplesmente não é comprado, não passa pelo medidor. E aí ele não paga energia, não paga o fio, não paga a transmissão, não paga os encargos e não paga os tributos que incidem sobre tudo isso. Ou seja, ele não paga a conta inteira, não um pedaço dela. Sobre o que ele injeta na rede e usa depois é diferente, porque aí sim entra o fio B, e eu vou voltar nisso aqui mais no fim. Mas mesmo assim, a Solar mexe numa parte da conta que o Mercado Livre nem encosta. Tem um detalhe de momento que torna essa conversa ainda mais fácil para você. O Mercado Livre está sendo oferecido ao seu cliente no pior momento de preço em anos, porque os dados da Abracel, que é a Associação das Comercializadoras, ou seja, gente que vende migração, eles mesmos publicaram isso aqui. Contrato longo de energia, que é R$ 147 por megawatt-hora em 2024, foi para R$ 233 em 2026, cara, alta de quase 60%. Então já no contrato trimestral foi de 143 para R$ 317. Pô, é mais de 121%. E o PLD médio, que é o preço de curto prazo, de 129 para 236, pô, alta de uns 84%. Então a inflação acumulada no mesmo período foi de uns 11%. Então, ou seja, a energia subiu 5 vezes mais do que a inflação. E o efeito disso já apareceu no comportamento do mercado, porque os dados da CCEE dizem que em 2024 foram quase 27 mil migrações, um salto de 263% sobre o ano anterior. Já em 2025 foram 21,7 mil, ou seja, uma queda de 19%. Então o movimento perdeu força quando o preço subiu. Então quando a energia livre encosta na tarifa da distribuidora, a economia da migração já não compensa mais. Então o que isso significa na prática, né? O desconto que a comercializadora promete hoje é sobre um contrato. O contrato vence e quando vencer, ele é renegociado ao preço que o Mercado Livre estiver praticando. E a Solar não tem essa característica. O custo se define na instalação e vale pelos mesmos 25 anos seguintes. E agora mais um argumento para fechar essa conversa. Quem migra para o Mercado Livre vai sair do sistema de compensação. Não existe crédito de energia no Mercado Livre. E a Lei 15.269, que abriu o mercado, não mexeu nesse artigo. Eu até conferi lá. Ele alterou outros pontos da 14.300, mas não esse. Então, para o seu cliente que tem solar ou que está pensando em instalar, isso vai significar 3 coisas concretas. Primeiro, se ele migrar, ele para de compensar. Então, aquele crédito que ele gera de dia e usa de noite deixa de existir como mecanismo. Segundo, os créditos que ele tiver acumulados não são indenizados. Então, ninguém devolve isso em dinheiro. Então, crédito de energia valendo 60 meses contado do faturamento em que foi gerado, né? E o que não for usado é revertido em prol da modicidade tarifária. Então, se ele sai do sistema de compensação, ele para de ter contra o que é bater. Então, na prática, o que estava acumulado vira perda. Terceira, e essa vale para o cliente que instalou antes de 2023. Se ele tem direito adquirido, aquele regime que vale até 2045, e que eu expliquei no vídeo, né, sobre bateria, migrar coloca isso em risco sério. A lei não tem um artigo dizendo quem migra para o Mercado Livre perde o direito adquirido. Não existe essa frase. Mas tem 2 artigos que juntos levam ao mesmo lugar. O artigo 9º, que acabei de ler, proíbe o consumidor livre de aderir ao sistema de compensação. E o artigo 26 diz que o direito adquirido deixa de valer quando se encerra a relação contratual com a distribuidora, com uma única exceção, que é a troca de titularidade. Então não é uma proibição escrita com todas as letras, é a conclusão que dá para encaixar com esses 2. E por não estar escrito com todas as letras, cliente nenhum deveria arriscar sem consulta formal distribuidora por escrito. Existe uma forma de ter solar no Mercado Livre, mas ela é outra coisa. É o sistema em grid zero, dimensionado só para autoconsumo instantâneo, sem injetar nada na rede. Então, como não injeta, não gera crédito. E sem crédito, não tem adesão ao sistema de compensação. Então, a vedação do artigo 9º não é acionada. Continua sendo sistema conectado à rede, com parecer de acesso e proteção, mas a ANEEL dispensa análise de inversão de fluxo justamente para quem não injeta. Então funciona para quem tem consumo diurno alto e telhado grande. Só que não é o sistema com compensação que a gente vende no grupo B. E o dimensionamento é completamente diferente. E aí, para encerrar o vídeo, né, gente, o que vocês podem fazer com isso na prática? Mapeie seus clientes comerciais e os negócios que estão parados esperando decisão sobre o Mercado Livre. É provável que ele possa ter uma proposta sua por informação errada do seu cliente. É por isso que é importante ter uma plataforma como a da Solar Market para você conseguir marcar esse negócio, montar cadência de retomada e trazer essa conversa de volta com o argumento certo, que é o que a maioria não tem na hora que o cliente traz a objeção. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal, segue a gente sempre traz algum tipo de conteúdo aqui para ajudar você integrador. E até uma próxima.